Bom dia a todos. Bom, vamos continuar então o nosso estudo. Nosso estudo é a natureza do diabo, já falamos alguma coisa, do inferno, já falamos alguma coisa, tá? Do mal, do ódio, da guerra e da morte. Esse cenário aqui tá perfeito, né? Um fundo preto, tipo um portal, eu vestido de preto, bem zen, tá? O zen não tem. O zen budismo eu adoro. Foi uma escola que eu fiquei bastante tempo, porque lá não tem coisinha para te distrair não, tá? Lá é tudo minimalista, só meditação olhando para a parede, só uma parede negra. Bom, vamos começar então. Eu vou pegar aqui um pouco da ideia da maçonaria, tá? Maçonaria, ela acredita num grande arquiteto, porque a maçonaria surgiu na época em que a arquitetura estava explodindo. Então, o auge da criação humana era o arquiteto, né, que construía catedrais enormes. Tá? Então, uma metáfora perfeita, né? Um grande arquiteto do universo. E esse grande arquiteto, tá, criou Deus e o diabo, e aí criou a humanidade. Tá? Então, eu quero parafrasear esse pensamento da maçonaria. Só que eu acho que precisamos atualizar. Né? Hoje, quem cria cenários, quem cria. Oh, meu inglês é péssimo, minha pronúncia também é horrível. Procurem aí, tá? A tradução do inglês é uma frase, uma palavra bem bonita, tá? Para artistas de cenário, criadores de cenários para jogos, tá? Então, esses criadores de cenários, tá? Eles seriam o Deus, um criador de cenário. Ele vai criar o cenário de um game. Então ele cria o cenário, os personagens. Tá? E aí vem o roteirista que faz a trama, que faz. Tá? Mas eu acredito que esse artista de cenário, tá, faria o papel de Deus. De um. Quer dizer, esse artista de cenário ele vai criar Deus e vai criar o diabo. Tá? Então, aqui a gente tem que entender que quando se cria. Desculpa, vamos pegar o raciocínio, né? No princípio, tudo era escuridão. Tá? E quem reina na escuridão era o diabo. Isso aí a gente trouxe da discussão anterior. Tá? Tudo era escuridão. Aí surge a luz. Tá? E aí essa luz vai aumentando. Tá? E que no estudo da astrofísica, baseado na astrofísica, diz que a luz, a parte iluminada do universo representa 10% e que a matéria escura representa 90%. Então isso quer dizer que o reino da escuridão é maior do que o reino da luz. Então o, o vamos dizer assim, o reino, e na escuridão reina o diabo, tá? Então o diabo tem um reino maior. Isso quer dizer que o diabo seguindo esse raciocínio, que o diabo é maior que Deus. Bom, por que eu abandonei todas as religiões? Por que eu abandonei Jesus? Né? Porque quando uma, quando uma luz se acende, tá? Primeiro ela acende numa escuridão. Ela acende na escuridão, senão não faz sentido. E ela ilumina uma parte, tá? Uma pequena parte. Quando ela ilumina essa pequena parte, fica uma parte enorme sem ser iluminada, que é desconsiderada por esses. Tá?
Então, quando se diz uma verdade, você cria automaticamente uma mentira do mesmo tamanho. Se você cria uma grande verdade, automaticamente você está criando uma grande mentira. Uma grande mentira. Então, assim, Jesus, quando disse assim, eu sou o Filho de Deus, acendeu-se uma luz, tá? No meio de uma grande escuridão, de uma enorme escuridão. E ele fez uma divisão entre os filhos de Deus e os que não são filhos de Deus. Os que são filhos de Deus estão na luz e os que não estão nessa luz estão na escuridão, são filhos da escuridão. Por que eu abandonei Buda? Quando Buda diz, eu me iluminei, eu atingi a iluminação, ele criou uma divisão entre iluminados e não iluminados. Osho, por que eu abandonei Osho? Quando Osho disse, minha alma desabrochou completamente, eu sou uma flor completamente desabrochada. Criou uma divisão entre as flores que estão desabrochadas e as que não estão desabrochadas. Então, assim, não crie verdades, não traga verdades, porque para cada verdade você cria essa divisão, essa escuridão. Bom, eu proponho uma análise diferente do universo, uma visão completamente diferente do universo, tá? Entendendo, tá, que o universo é só 0 e 1, é só 0 e 1, é só 0 é a escuridão, 1 é a luz, só. 0 é o negro, 1 é o branco, simplesmente 0 e 1. E tudo está nessa dualidade. E se tiver um criador, ele tem que estar acima dessa dualidade. Não pode fazer parte. Deus e o diabo faz parte do jogo. Nós estamos dentro de um jogo. Deus e o diabo fazem parte desse jogo. Como bem e mal, como... E aí, se a gente for entrar, quem é o 0 e quem é o 1? O masculino ou o feminino? Eu cheguei à conclusão que o feminino é o 0 e que o masculino é o 1. Ou seja, as mulheres, tá, são filhas da escuridão e os homens são filhos da luz. É isso aí, vamos conversar mais sobre esse assunto, tá bom?